Estamos começando mais um programa Evidências, na constante busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Nos últimos programas você tem visto a nossa série especial gravada aqui na Universidade Andrews, no Museu Horn, especializado em arqueologia bíblica. Pois bem, hoje nós vamos mostrar para você uma entrevista que fizemos com Jennifer Groves, uma das professoras e especialistas em arqueologia aqui do local. Antes, conheça a nossa entrevistada. Essa é a Jennifer Grover. Ela tem mestrado em Estudos do Oriente Médio pela Universidade do Arizona e na Andrews trabalha como supervisora de campo no sítio arqueológico de Tal Jalul, na Jordânia. Jennifer, obrigado por estar aqui conosco. O prazer é todo meu. Eu tenho algumas perguntas para você. O que levou você para o campo da arqueologia? Eu cresci em uma fazenda no sul de Ohio. E aquela região é conhecida por muitas tribos indígenas que moraram lá. Eles são conhecidos por ter vivido naquela região. Então, na nossa fazenda, nós achávamos alguns artefatos quando eu era criança e às vezes achava uma ponta de flecha ou algum tipo de outra ferramenta de pedra. Eu era fascinada por isso porque tinha esse grupo inteiro de pessoas que viveram aqui antes de nós. E eles usavam ferramentas diferentes e esses tipos de coisas. E quando eu fui crescendo, ler a Bíblia mais por mim mesma, eu fiquei intrigada com algumas das histórias, com a referência de algumas cidades e coisas nas histórias bíblicas que a Bíblia não explicou. Eu comecei a pensar, como é que isso funciona? Onde essa cidade era localizada? E como se parecia? E então, olhando para a arqueologia, foi uma escolha natural para mim. Com isso nós entendemos então que você trabalha com arqueologia bíblica. Mas qual é a sua especialidade dentro da arqueologia bíblica? Agora estou estudando o período persa, que é o tempo um pouquinho antes e seguido do exílio em Babilônia. E essa é a área que estou associada em Jalul, e é nisso que estou trabalhando agora. Para que as pessoas de casa possam entender um pouco o que isso significa, eu perguntei a Jennifer que histórias da Bíblia aconteceram nesse período persa. Que ela nos desse alguns exemplos. Bem, em torno do 6º século, quando Nabucodonosor veio e destruiu o templo, e os que sobreviveram foram para o exílio em vários países diferentes, e é mais ou menos nessa época que estou trabalhando minha pesquisa. E um pouquinho depois disso, foi um pouco diferente do lado leste do Rio Jordão, comparando com o lado oeste. O lado oeste, o da Transjordânia, que se chamam de Jordânia hoje em dia, os babilônicos não tiveram o mesmo impacto, comparado com o lado leste em termos de destruição, e assim vai. Então, nós temos um cenário diferente do outro lado do rio. Eu aproveitei o fato da Jennifer trabalhar para o Ziegfeld Horn Museum há muito tempo e pedi para ela compartilhar conosco alguma interessante história ou experiência da vida do próprio Ziegfeld Horn, considerado um dos maiores arqueólogos adventistas. O Dr. Horn tem muitas histórias incríveis do Oriente Médio, mas uma que, arqueologicamente falando, é muito interessante, que por muitos anos há uma inscrição famosa, é chamado de inscrição de Siloé. E se você leu sobre o túnel de Ezequias, e assim vai, em Jerusalém você ainda consegue ir por aquele túnel. E no final daquele túnel, os trabalhadores fizeram uma inscrição na parede, dizendo que eles terminaram de cavar. E isso casa bem com a história bíblica, porque lá fala que Ezequias cavou esse túnel, e é até uma escritura muito importante, e foi tirada do túnel, e parece que se perdeu.
As pessoas não tinham certeza de onde elas estavam por muitos anos. Décadas estava simplesmente perdida. E em um momento, em 1960, acredito eu, o Dr. Horn estava em Istambul, olhando a área do galpão do Museu Nacional. Não me lembro o que ele estava procurando, mas no processo de passar por aquele galpão, ele encontrou essa inscrição. E então ele colocou no display de exposição onde deveria estar o tempo todo. Interessante a sua resposta. Agora, há pessoas que não entendem ou não têm um conceito muito correto sobre o que é arqueologia. O que envolve ser um arqueólogo? É porque as pessoas acham que é diversão, jogos ou filme de Indiana Jones. Afinal de contas, o que é ser um arqueólogo no mundo real? Provavelmente 80% disso é tudo estudo de livros. Você sabe, você precisa gostar de estudar na biblioteca, pesquisa, esse tipo de coisa. Os outros 20% é a parte no campo que também é divertido, mas pode ser um trabalho minucioso, que envolve arqueologia, em especial se você coletou muitos materiais em um sítio, por exemplo. Não estamos aqui no museu, em um laboratório de ossos. E quando nós estamos em um local na Jordânia, nós estávamos tirando todos os ossos, não só para ver que tipos de coisas as pessoas comiam, que temos uma boa ideia disso, mas estávamos olhando as diferentes proporções e assim vai. É bem minucioso ir, cortar os ossos, colocar etiqueta em cada um deles, então tem muito trabalho minucioso associado com isso, que não é tão empolgante, mas em si, todo o cenário do que você está escavando realmente vale a pena. Jennifer, eu agradeço muito a sua gentileza, as suas respostas e as suas informações. Mais uma vez, muito obrigado. De nada, o prazer é todo meu. Você gostou da entrevista com a professora Jennifer? É realmente fantástico conversar com pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. E este é o caso não somente dela, mas de todo mundo que trabalha aqui no Museu da Andrews. As pessoas que lidam neste lugar são simplesmente apaixonadas pela arqueologia bíblica. Elas são fascinadas com aquilo que fazem. Você se lembra que ela mencionou Tal Jalul? Eu participei com eles nas escavações de Tal Jalul e posso testemunhar para você como eles trabalham com afinco para conhecer melhor a história da Bíblia Sagrada. O professor Sean, que nos deu uma entrevista, também mencionou Tal Jalul. Tal Jalul, juntamente com Tal Esban, são dois sítios arqueológicos da Jordânia que fazem parte de um projeto maior chamado Madaba. E o que é esse projeto? O que tem ele a ver com a Bíblia Sagrada? Deixa eu explicar um pouco e você vai entendê-lo melhor. A Universidade de Andrews tem feito escavações na Jordânia desde o final de 1960. Esbon é o nome central no projeto da Andrews. Trata-se possivelmente de uma cidade moabita que teria sido a capital de Seom, o rei dos amorreus, quando este conquistara toda a terra de Moabe, e também contra o qual o povo de Israel, a caminho de Canaã, havia lutado e prevalecido. Isto você pode encontrar na Bíblia em Números capítulo 21, versos 21 a 24, Deuteronômio 2, 24 e 35 e também em Josué, capítulos 9 e 10. Perseguindo a ressurreição da Esbon bíblica, projetos consecutivos da Universidade de Andrews começaram a atuar na região a partir, como dissemos, de 1968. O diretor da expedição era Siegfried Horn. Os projetos originais de escavação da região transformaram-se num projeto amplo e multidisciplinar de importância capital para a memória histórica da Jordânia. O projeto da Andrews hoje se chama Madaba Plain e, em suas diversas edições, gerou um grande campo de trabalho que tem sido concorrido não apenas por arqueólogos, mas também por antropólogos e educadores. É a contribuição de uma universidade adventista para a história da humanidade. O museu tem em sua coleção uma série de artefatos que ajudam a compreender melhor os tempos da Bíblia. É como se eles iluminassem as páginas do livro sagrado. Mais ainda, esses artefatos nos permitem imaginariamente voltar no tempo e conhecer, ao vivo e a cores, os tempos em que aconteceram as maravilhosas histórias descritas no livro de Deus. Vamos lembrar do Novo Testamento, por exemplo.
Várias histórias de Jesus, vários episódios de seu ministério aconteceram ao longo do Mar da Galileia, ali justamente na beira daquele grande lago. E Jesus, é claro, tinha entre seus primeiros discípulos pescadores. Bem, aqui nós temos uma botija de vinho dos tempos do Novo Testamento e logo à frente nós temos também uma botija para colocar peixes. Peixes que eram ali apanhados. Evidentemente, esses peixes aqui são ornamentais, mas veja que interessante aqui do lado, um grande anzol. Vários peixes foram recolhidos através desse instrumento. Isso nos lembra Jesus multiplicando os peixes, dando ensinamentos, falando com os discípulos que ele os tornaria pescadores de homens. Imagine só que fantástico. Aqui nós temos algumas cerâmicas também, e elas foram recolhidas em localidades mencionadas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a mais bonita dela aqui, a maior, que é justamente a que está aqui nesse canto, ela vem de Samaria. Samaria, durante o período do Antigo Testamento, foi a capital do reino de Israel. E na época de Jesus, por uma hostilidade entre duas etnias, era um lugar onde judeus piedosos evitavam ir, evitavam passar. Havia rabinos que diziam que era preferível ver a Torá, a lei de Deus, mastigada pela boca de um porco, a vê-la lida pelos lábios de um samaritano. Muitas vezes um judeu orava a Deus agradecendo por não ter nascido mulher, havia muito machismo naquela época, por não ter nascido um animal e por não ter nascido samaritano. Imagine a hostilidade que já havia naquela época. Imagine que um judeu jamais podia tocar nessa cerâmica que está aqui. Mas Jesus, quebrando todos esses paradigmas de preconceito, um dia conversou com uma samaritana, falou para ela do amor de Deus e a transformou numa missionária. Isso está no Evangelho de João e você pode ler aí na sua casa. É uma história muito bonita que sempre vale a pena recordar. Agora deixe-me mostrar mais alguns objetos para você. Você se lembra daquela famosa batalha espiritual entre Elias e os 400 profetas falsos, é claro, no Monte Carmelo? Você se lembra ainda qual era a divindade adorada por aqueles profetas? Isso mesmo, Baal. Pois aqui nós temos uma estatueta fenícia daquela época que possivelmente seria uma representação do deus Baal segurando uma lança. O deus Baal sempre aparece ou com uma lança nas mãos ou com um chicote. Ele era tido como um deus carrasco, um deus tirano, e ao mesmo tempo um guerreiro celestial que controla os raios, os relâmpagos e os trovões. O mais curioso é que Baal significa marido. Ora, espiritualmente, o povo de Deus sempre é comparado a uma mulher, e o marido dessa mulher deveria ser Javé, o Deus verdadeiro. Logo, pelo contexto religioso daquela época, ter Baal como um deus seria espiritualmente ter Baal como um marido, evidentemente no lugar de Javé. Por isso, a adoração a outros deuses era, entre outras expressões, colocado como uma verdadeira traição, um adultério espiritual. Escolher Baal ao invés de Javé não era uma coisa muito inteligente que os antigos hebreus pudessem fazer, mas infelizmente muitos cederam à tentação da idolatria. Mas há outros artefatos aqui e eu quero continuar mostrando para você. Aqui nós temos um muito interessante. Trata-se desse ossário, também conhecido como ossuário e datado da época de Cristo. Esta caixa de pedra era comumente usada pelos judeus da época para guardar ossos de pessoas que haviam morrido. Pelo tamanho dele, você vê que uma criança certamente foi sepultada aqui. Na época do Novo Testamento, os judeus contemporâneos a Jesus tinham a prática de, um ano depois da morte da pessoa, depositar os ossos daquela pessoa que havia morrido em caixas de pedra. Muitas vezes na tampa escreviam o nome da pessoa, algumas vezes até misturavam ossos de vários membros de uma mesma família numa mesma caixa e assim colocavam em pequenos lóculos dentro do túmulo para economizar espaço. Isso nos ajuda a compreender algumas situações do Novo Testamento. Em primeiro lugar, diz que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, aonde, abre aspas, nenhum homem havia ainda sido colocado, ou seja, o túmulo era novo e nenhum osso tinha sido depositado, nenhum ossário tinha sido guardado ali. A outra passagem da Bíblia que este artefato nos ajuda a compreender é aquela onde um homem uma vez disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Ora,
Se o sepultamento, este ato de colocar os ossos dentro da caixa de pedra, ocorria apenas 1 ano, no mínimo, depois da morte do indivíduo, é lógico que, diferente do que a leitura apressada nos daria a entender, aquele jovem não estava dizendo para Jesus: "Ah, mestre, o meu pai está no velório ali, deixe-me só sepultá-lo hoje à tarde e amanhã eu te sigo." Não era nada disso. Possivelmente o pai daquele jovem estivesse morto, ou nem morto, talvez estivesse vivo. Em ambas as situações, o que ele estava pedindo era para que o seu pai primeiro morresse e depois de 1 ano ele pudesse retirar os ossos do pai, aí sim estar livre para seguir a Jesus. Ou, na hipótese do pai já haver morrido, esperar também cerca de 1 ano para tirar os ossos, porque essa era a obrigação do filho mais velho, colocar numa caixa como esta e aí então seguir a Jesus. Isso também nos explica a resposta que Jesus deu àquele homem: deixe os mortos, o ato de sepultar os seus mortos. Porque no dia em que os ossos eram colocados dentro de uma caixa desta, costumava-se dizer que o falecido ou o morto finalmente encontrou seus mortos. Quanta coisa podemos aprender apenas com uma caixa de pedra do primeiro século, não é mesmo? Aqui temos 2 distintos períodos da historiografia bíblica representados por 2 tijolos. O da frente, mais recente, da 10ª Legião Romana, da época do Novo Testamento. E o de trás, mais antigo, um tijolo babilônico, da época de Daniel, que contém inclusive o nome de Nabucodonosor. Mas para fechar esta sessão, esta parte da galeria aqui, ainda tem mais alguns artefatos que eu gostaria de mostrar para você. Na parte de baixo dessa prateleira aqui, nós temos uma máscara mortuária de argila. Esta máscara mortuária pertenceu ao povo filisteu, isso mesmo, o mesmo povo filisteu que uma vez contratou um gigante chamado Golias para combater Israel. Esse tipo de máscara mortuária, também encontrada entre os fenícios, era colocada numa espécie de tonel de argila e o corpo do indivíduo que havia morrido era ali dentro colocado e sepultado. Esta prática vem desde o período cananita, desde o período em que os hebreus ainda estavam ocupando o território do que hoje chamamos de Israel. Mais acima aqui, nós temos lâmpadas de vários períodos. Por isso você pode perceber que as lâmpadas são de formatos distintos. Nós temos lá no fundo uma lâmpada bizantina e mais à frente aqui 2 lâmpadas do período do ferro, datadas da época de Josué, da época da ocupação dos hebreus da terra de Canaã. O que nos chama atenção nessas lâmpadas é que elas ainda trazem na ponta a marca do queimado, mostrando que realmente elas foram feitas para brilhar, para iluminar o ambiente onde estavam. E mesmo depois de anos, séculos, milênios debaixo da terra, elas ainda deixam claro para qual razão elas foram fabricadas, para iluminar. Isso nos faz pensar espiritualmente que nós também somos, como disse Jesus, uma lâmpada para iluminar o mundo. E a nossa função é brilhar para a honra e glória de Deus. Mas eu não gostaria de fechar esta parte do nosso programa sem mostrar um último artefato muito curioso para você, especialmente por causa da relação com a arqueologia bíblica e a forma como ele foi encontrado. Então, venha comigo numa outra sessão, numa outra galeria do museu, que eu quero mostrar esta peça e comentá-la com vocês. Era esta pedra que eu queria mencionar para vocês. O nome dela é Estela de Mecha. Esta é uma cópia, é claro. O original dela está no Museu do Louvre, em Paris. Quem a encontrou foi um missionário anglicano chamado Frederick Klein, em 1868. Ele estava servindo como missionário, um médico missionário, entre os beduínos que viviam na Jordânia. Acontece que quando ele viu a pedra que aqueles beduínos haviam encontrado e estavam guardando ali, ele, reconhecendo que aquilo tinha um grande valor histórico, ficou entusiasmado pela peça. Mas tão entusiasmado que os beduínos, que eram analfabetos e não entendiam a importância daquilo, entenderam que ali dentro poderia ter ouro. Então sabe o que os beduínos fizeram? Quase uma verdadeira tragédia para a história da humanidade. Eles iam destruir um tesouro da humanidade. Eles pegaram a pedra, jogavam no fogo e quando ela estava numa temperatura altíssima, eles colocavam água fria por cima e depois repetiam o processo. Colocavam no fogo e na água fria. É lógico que a alternância de temperatura fez com que a pedra se partisse em vários pedaços. Ela se quebrou todinha e quase que esse tesouro da humanidade ficou perdido. Ainda bem que não ficou, por 2 razões. Primeiro, porque o missionário teve o cuidado de, antes que eles colocassem a pedra no fogo, pegar um papel seda e com um giz de cera
puxar todo um decalque da inscrição que ela continha. Em segundo lugar, porque ele recolheu todos os pedaços que pôde e os enviou ao seu amigo, o professor Ganot, da França. Ganot tinha a capacidade de ler línguas antigas, e Ganot decifrou que aqui estava uma história mencionada na Bíblia no livro de 2 Reis, a história onde o rei Mecha enfrenta numa batalha um dos reis bíblicos, ali mencionado na Sagrada Escritura, no livro de 2 Reis. Esse rei, que é o rei Omri, havia batalhado contra o rei de Mecha, e aqui nós temos a história da Bíblia contada na versão daqueles povos. Há até uma possibilidade, segundo uma teoria recente, de que aqui na linha 31, numa parte bem apagada aqui, estaria o nome Beit David. Quem defende essa ideia é o especialista em línguas antigas André Lamer. Se Lamer estiver correto, aqui nós teríamos uma segunda fonte fora da Bíblia a mencionar o nome do rei Davi. Seja como for, uma pedra fantástica, com uma relação muito boa sobre a história da Bíblia, e com uma história curiosa para ser contada. Quem for à França pode visitar o original. Quem vier aos Estados Unidos poderá ver uma cópia aqui no Museu Horn. E quem não puder ir a um desses lugares, poderá ver aí através do programa Evidências. Pena que o nosso tempo está esgotando, mas no próximo programa nós temos outras curiosidades para mostrar para você, aqui direto do Museu Horn da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. No próximo programa Evidências, você vai conhecer conosco algumas peças do Museu Horn de Arqueologia Bíblica da Andrews, que são réplicas de peças antigas. Essas peças nos ajudam a iluminar o mundo em que a Bíblia foi escrita. Portanto, não perca no próximo programa Evidências.